Boa noite. Boa noite, Dartil. Muito obrigado por ter aceito o convite da gente conversar sobre o PROAD. Obrigado, Nery, por estar comigo nessa empreitada já há 19 rodas de conversa. E vocês todos que têm participado, Ana, Ivonita, que estão conosco desde as primeiras, a importância de vocês dentro do contexto de conversar sobre a história. Dartil, eu sempre tenho dito de que o nosso projeto, meu e de Nery, era que a gente pudesse ter um registro da história oral. A história oral, com todas as imperfeições da dependência da memória, é a história afetiva. Eu sempre tenho a segurança de dizer que a gente esquece algumas coisas porque os nossos afetos se interferem e se sobrepõem. Mas aquilo que a gente lembra, lembra é a nossa memória mais importante. Então, a gente está fazendo o quinto encontro sobre a história do cuidado às pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas. A gente começou lá com o Sérgio de Paula Ramos, que criou o serviço de alcoolismo lá na Clínica Pinel, em Porto Alegre, depois se transformou no Mãe de Deus. Depois a gente conversou sobre a criação do CMT com o CIMIL. Em seguida, a gente tornou Nery o convidado e convidamos uma outra pessoa para, junto comigo, a Mazé, entrevistar o Nery sobre o CETAD. Simil falou sobre o cordato também. Sobre o cordato, CMT e cordato, bem lembrado, Nery. E a gente conversou na última quinzena com o José Carlos Escobar sobre o Eulâmpio Cordeiro. E agora a gente vai conversar sobre o PROAD, a história que está absolutamente ligada à história de Dartil. Dartil é um amigo querido de muitos anos, de mais de 30 anos, que nos fez a gentileza de aceitar ter essa conversa, certamente porque ele também valoriza a questão da história. E Dartil faz parte dessa história, como o PROAD faz parte dessa história. Então, Dartil, a nossa metodologia tem sido, o convidado tem em torno de 40 minutos para poder expor a história desse cuidado, e aí a gente abre, eu e Nery ficamos como moderadores, e a gente abre também para as pessoas que estão participando, de modo a que você, se precisar mais tempo ou menos tempo, o uso não tem, nós temos toda a flexibilidade para lhe ouvir. Seja bem-vindo, muito obrigado, um abraço grande, seja muito, muito, muito bem-vindo à nossa roda de conversa, Dartil. Bom, é com muito prazer que eu aceito esse convite, eu achei ótima ideia, e é o que você falou, por que eu gostei? É pelo laço afetivo dessa história, né? Então é um prazer estar com você, com Nery, com os outros colegas, e é claro que a gente fica lembrando qual é o percurso da gente, né? Na hora só de vocês me convidarem, eu comecei a fazer uma rememoração de uma série de coisas do passado, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que foi bastante sincrônico a esses centros de referência. Inicialmente eram 6 centros de referência, depois ampliaram um pouco, que depois viraram centros do CONFEM, e depois que era o Conselho Federal de Entorpecentes, e depois eram os conselhos, a referência, centros de referência da SENAD, Secretaria Nacional de Drogas, né? E, bom, agora, nesse governo atual, não precisa nem dizer que a SENAD não tem nada a ver com o que era, né? Uma coisa absolutamente sem expressão, e a gente ficou, de novo, órfão, né? Em termos de filiação a um grupo político, né? Mas, voltando àquelas épocas lá, a origem daquilo vem muito quer dizer, por que eu montei o PROAD em 1987? Né? O que aconteceu? Bom, tinha uma questão objetiva e prática,
que é uma cidade do tamanho de São Paulo, não tinha um centro de atendimento de dependentes gratuito. Tá? O que eu achava um tremendo de um absurdo. Existia alguns serviços que atendiam até gratuitamente dependentes de álcool, mas para dependências de outras drogas, sobretudo as drogas ilícitas, não existia. E eu trabalhava, antes de trabalhar com álcool e drogas, eu trabalhava em urgências psiquiátricas, eu trabalhava no pronto-socorro geral, onde eu era o psiquiatra do pronto-socorro geral. E eu lembro que sempre que tinha um dependente químico, a gente não tinha para onde caminhar. Se fosse um problema com álcool, a gente dava um jeito. Mas em São Paulo não existia isso, né? E eu, transferencialmente, eu tinha uma relação muito boa com os dependentes. Eu gostava muito dos dependentes, eu gostava muito de atender dependentes. E, embora o que eu soubesse de dependência química era uma coisa muito pasteurizada, muito limitada. E foi, então, em 86 que eu fui para a França para aprender com o Olivenstein, no Centro Marmottan, um pouco do que ele vinha propondo em termos de trabalho com dependência. O Olivenstein, desde a década de 70, tinha um trabalho que estava sendo considerado revolucionário, e que ele fundou esse centro, que era uma outra maneira de ver o uso de drogas, a dependência química, a abordagem do indivíduo. E eu fiquei bastante fascinado com os livros dele. E depois ele esteve em São Paulo numa palestra, eu nem conhecia o Olivenstein, e eu fui assistir a palestra, fiquei mais impressionado. Daí eu falei assim, eu vou para Paris, eu quero passar um tempo aprendendo com esse professor. Ele era uma pessoa que teria muito a me ensinar. E eu fiquei, ao todo, não fiquei muito tempo em Paris. Eu tinha uma filha recém-nascida, minha filha mais velha, mas eu fiquei 6 meses em Paris. E foi daí que eu soube da existência de outros aqui no Brasil. Neri, alguém me falou, existe o Neri na Bahia, existe o Richard Boucher em Brasília. Então eu comecei a ouvir falar de outros, vamos dizer assim, filhos do Olivenstein, que eram meus irmãos brasileiros, né? Então eu voltei para o Brasil a partir dessa experiência, que foi muito transformadora na minha maneira de ver a dependência. E eu falei assim, bom, eu vou começar a atender nos moldes do que eu vi que era o atendimento na França. E daí, a partir daí, naturalmente, a gente começou a trocar figurinha, eu, Nery, Richard Boucher, e depois, mais tarde, outros, tipo Evaldo, que ficou muito próximo da gente também, mas foi um pouco mais para frente, e assim por diante. O Sérgio já conheci muito, o Sérgio Seibel, ele já era de São Paulo, eu conheci um pouco o pessoal do Rio, mas a minha grande afinidade em termos desse início de PROAD, né, lá na década de 80 ainda, era mais Nery e Richard Boucher. E depois Richard Boucher abandonou a gente, teve uma morte, uma coisa absolutamente inesperada, né? Mas daí a gente foi, vamos dizer assim, ampliando o nosso grupo com diversas outras pessoas. E daí a gente até ampliou para saindo da esfera, vamos dizer assim, olivensteiniana, mas que gente que tinha, apesar de não ser diretamente ligado ao Olivenstein, que tinha muito a ver com a gente, né? Então foi um pouquinho assim o início do PROAD, né? O PROAD, quer dizer, ele nasceu como um ambulatório dentro do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Eu até então, como eu falei, eu trabalhava com emergência, mas depois de 7 anos trabalhando em pronto-socorro, eu falei, eu não vou ter mais energia para ficar em urgências todo esse tempo. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa que eu goste. E daí volta essa questão da minha contratransferência muito positiva com os dependentes químicos. E eu começo a fazer montar um serviço, a convidar voluntários, um serviço basicamente que grande parte da existência do PROAD foi um serviço feito por voluntários. Eu lembro que isso era uma fragilidade, eu tinha muito medo, falar assim, esse serviço vai acabar, não tem ninguém contratado, não tem ninguém, como é que eu mantenho um serviço só com profissionais voluntários?
E, embora isso realmente fosse uma fragilidade, teve um outro lado muito positivo, que é quem estava lá porque queria muito estar lá. Ninguém estava lá para bater cartão ou para cumprir algum critério de trabalho, para receber um salário. Ou seja, era gente que tinha um interesse genuíno e é claro que eram pessoas que estavam ganhando alguma coisa, né? Então, era uma coisa, não era só um serviço de atendimento, era um serviço de atendimento, mas um lugar de reflexão, um lugar de estudos. A gente trabalhou muito em cima da questão da multidisciplinaridade. Então, os médicos têm essa tendência de uma relação um pouco difícil com os não médicos, né, com os psicólogos. A gente não, a gente abriu isso, já era uma tradição do departamento de psiquiatria isso, e a gente começou a introduzir pessoas que não eram originalmente da escola de medicina. Então, o PROAD começou a ter assistentes sociais, obviamente, terapeutas ocupacionais, mas a gente foi um dos primeiros grupos a ter um sociólogo lá dentro, que foi Edward McRae. Edward estava saindo estava meio solto na vida, e ele estava sempre se interessou muito por droga. E a gente teve o Edward vários anos com a gente, que foi um elemento muito transformador. Posteriormente, Nery me roubou o Edward e o Edward foi para Salvador trabalhar com o Nery. E várias outras pessoas. Eu lembro que, por exemplo, a gente teve uma época que tinha 4 ou 5 advogados na nossa equipe. Então, as profissões as mais diversas foram se aproximando e era uma equipe multidisciplinar mesmo. Outra coisa que era muito enriquecedora é que a gente tinha várias horas durante a semana que eram dedicadas à reflexão. Então, a gente sentava a equipe inteira e começava a debater um assunto. Fosse ele o que for. Claro que, em geral, tinha a ver com a questão mais dos nossos pacientes, né? Mas tinham questões que eram questões da cultura, do que estava acontecendo no momento. E isso uniu muito a equipe. E isso deu à equipe vamos dizer assim, uma linguagem muito uniforme. A gente manteve sempre muito contato com o Olivenstein e com as equipes do Marmottan. Eu lembro que eu estimulava muito as pessoas que trabalhavam comigo a fazer estágio no Marmottan. Eu acho que eu cheguei a mandar umas 20 pessoas para fazer estágio em Paris, para terem essa experiência direta com o que seria o Marmottan, né? E, bom, a gente sobreviveu, apesar de tudo isso. Hoje em dia eu tenho boa parte da equipe contratada, não é só voluntários, embora ainda tenha muitos voluntários. E a gente ampliou enormemente. A gente chegou a um momento que a gente atende cerca de 500 consultas por mês no PROAD, com dependentes químicos. A gente montou um setor de pesquisa, já que é vinculado a uma universidade federal, que tem uma vinculação com produção de ciência. Então, a gente começou a orientar iniciações científicas, mestrados, doutorados. A gente começou a investir nessa parte de formação também. E a gente começou a se abrir muito para as outras instituições. Então, a gente começou, instituições como um todo, não estou falando de instituições formais. Por exemplo, a gente foi um dos primeiros serviços em São Paulo a ter uma ação direta de redução de danos na rua. Então, numa época que existia um trabalho, assim, vamos dizer assim, muito paternalista nas favelas, de alguns profissionais de saúde. Não, a gente chegou com uma coisa mais assim desafiadora, ousada. E isso lá no começo, em 1990, década de 90, a gente instituiu já uma questão de redução de danos e a gente ia para a cena de uso de droga. Isso, na época, foi visto com muita desconfiança. As pessoas achavam muito estranho. Quem são esses profissionais de saúde? Que eles estão se metendo aqui com outras pessoas que usam drogas? O que eles querem com a gente, né? Mas isso foi algo que foi também captando o interesse da sociedade como um todo.
Claro, a gente vivia naquela época a questão da epidemia da AIDS. A gente tinha em São Paulo um número considerável de usuários de drogas injetáveis. Eu diria que 20% do PROAD era usuário de droga injetável, cocaína injetável. Não era heroína como Estados Unidos e Europa, mas era cocaína injetável. Isso foi diminuir só depois que o crack entrou no Brasil, que já foi de 93 a 95. Mas até a entrada do crack existia esse contingente importante de usuários de droga injetável e que eles eram uma população chave na questão da prevenção da AIDS, porque eles transmitiam a AIDS no compartilhamento de seringas e agulhas, e os que se contaminavam também transmitiam pela via sexual. Então, a gente tinha um grande trabalho de prevenção muito relacionado à AIDS e que isso entrou dentro do escopo de redução de danos. Mas eu diria que a gente usou um pouco o artifício de cavalo de Troia e a gente aproveitou a questão da AIDS para introduzir a redução de danos. Porque a redução de danos era muito mal vista. Ela ainda é mal vista em muitos lugares, mas naquela época ela era insuportavelmente mal vista. E a gente usou muito a questão da AIDS. Olha, a gente precisa fazer prevenção de AIDS. O usuário de droga é um comportamento de risco para o HIV, então vamos trabalhar com essa população. E a gente realmente fazia o trabalho de prevenção, teve programas de troca de seringas na periferia de São Paulo, mas, além disso, a gente ia mais longe, a gente começava a trabalhar com o usuário de droga, independentemente da infecção pelo HIV, na perspectiva da redução de danos. Então, a gente pegava populações de maior vulnerabilidade, que não eram dependentes químicos, mas que usavam droga de uma forma, vamos dizer assim, abusiva, ou exagerada, ou inadequada. E a gente começava a fazer um trabalho de orientação deles, no sentido de eles se protegerem, tentar evitar overdose. E isso veio meio que camuflado, como eu falei, dentro do trabalho de AIDS, mas depois que a AIDS saiu do centro da cena, que se estabeleceu a possibilidade de um controle da doença, não existe uma cura, mas existe um controle da doença, e também se teve muito resultado positivo em termos de prevenção, a gente continuou com os projetos de redução de danos junto a diversas populações, em escola, em favelas, na noite paulista. Então, a gente teve muitos trabalhos junto a muitos alunos meus, acabaram montando projetos de ação nas baladas, nas festas, nas raves. E daí a gente entrou em contato com essas drogas tipo ketamina, os psicodélicos. O que foi mais interessante é que, a partir daí, também a gente começou a abrir espaço, um pouco na linha do professor Carlini, que faleceu na semana passada, que também foi uma pessoa muito importante no nosso grupo, né, de pessoas que lidavam com a dependência química. O professor Carlini já tinha um trabalho pioneiro com maconha, e ele tinha uma visão completamente afinada com a nossa, né, na época, de que o problema não é o drogado, o problema não é a droga, o problema é o indivíduo que usa a droga. Então, eu acho que é isso que marcava, a meu ver, o nosso grupo, né? A gente não ficava, vamos dizer assim, depositando na droga a responsabilidade por uma dita doença, tá? Seria a dependência química, que isso é muito mais próximo dos modelos, do modelo americano de dependência química, né? A gente via muito mais esse uso descontrolado de drogas como um sintoma de algo que não vai bem na personalidade e na vida daquele indivíduo. Então, se a gente pegar, por exemplo, os estudos epidemiológicos na área de droga, no início dos anos 2000, o Jimmy Anthony, que é um pesquisador epidemiologista da Johns Hopkins, ele começa a publicar estudos que têm um resultado muito desconcertante. Esses estudos, eles começaram a mostrar que a grande maioria dos usuários de droga não era dependente. Isso para o álcool a gente sabe. A maioria das pessoas do nosso contato social que bebe, a gente sabe que eles não são alcoólatras. Então, a gente tem esse número calculado, 15%. Cada 100 pessoas que bebem, 15 se tornam dependentes de álcool. Só que esses estudos do Jimmy Anthony mostraram que para maconha, por exemplo, era 9%. Cada 100 pessoas que usam maconha,
9 são dependentes. Isso significa que 91% é usuário recreacional ou controlado ou ocasional de maconha. E isso é válido para todas as substâncias. Algumas delas, dessas psicodélicas, que foi uma área que a gente desenvolveu linhas de pesquisa específicas no final da década de 90, né, quando a gente começou a trabalhar com ayahuasca, depois com ibogaína, depois com ketamina, com êxtase, que é o MDMA. A dependência dessas drogas de, vamos dizer assim, de balada, design drugs, ela existe, mas ela é raríssima, raríssima. Eu vou dizer, eu falei para vocês que o PROAD atende aproximadamente 500 consultas por mês há 33 anos. Eu diria para vocês, por exemplo, dependência de ketamina, acho que eu vi 4 casos na minha vida. Se você considerar essa amostra enorme de dependentes químicos, quase não existe uma dependência de ketamina. A gente sabe que existe, mas é um fenômeno raro. Isso significa que a imensa maioria desses usuários não são dependentes químicos. Mas eles precisam de uma atenção também. Não é porque eles não são dependentes que eles não precisam ser orientados sobre como usar, quanto usar, em que circunstância usar. Tudo isso cabe dentro de uma denominação genérica que a gente pode chamar de prevenção ou redução de danos. Então, eu não, por exemplo, a minha equipe, nesses trabalhos que eles iam em balada, eles não chegavam na balada para tentar convencer os jovens a não usar droga. Não, a ideia era para trocar ideia, para eles saberem o que eles estão usando, e daí eles tinham uma série de dúvidas. Eles tinham um número imenso de dúvidas, tipo, se eu usar mais, o que acontece? Se eu misturar com essa outra substância, o que acontece? E a gente foi formando diversos grupos de atuação nessas cenas noturnas de São Paulo. Um deles é o projeto Respire, que é feito por vários ex-alunos nossos, e que é um projeto modelo de redução de danos nas baladas. Isso foi um exemplo que eu pesquei, mas só para ilustrar um pouquinho como a gente tentava diversificar esse campo de atuação nosso. Outra coisa que a gente também começou a trabalhar muito em termos de pesquisa foi na virada do século, finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, é quando estava se difundindo muito a questão da ayahuasca, as igrejas ayahuasqueiras, Santo Daime, União do Vegetal. E daí a gente descobriu que tinha um grupo na Califórnia que também estava muito interessado nisso, o pessoal da UCLA, que era o Charlie Grob, e daí a gente propôs uma linha de pesquisa em ayahuasca dentro do PROAD. Então saíram vários trabalhos, a gente foi verificar a segurança, a gente avaliou o aspecto, como eles disseram, psicologicamente, neurocognitivo, psiquiatricamente, e a gente descobriu que a ayahuasca era uma substância bastante segura, que não costumava ter intercorrências do uso, e as pessoas que consumiam a ayahuasca em contexto ritual religioso eram pessoas muito bem adaptadas, de modo geral. Então, de uma forma geral, a gente deu um aval científico para, olha, não, realmente é uma substância segura. E a partir daí que a gente começou a também estimular pesquisas de potencial uso terapêutico de drogas psicodélicas, mas essa área foi muito mais, se desenvolveu muito menos. Por quê? Porque a gente tinha uma pressão social negativa contra, ou seja, eles achavam que isso era apologia do uso de drogas. Quando a gente sabe que não, agora tem estudos americanos, que a gente usando LSD em alcoolismo, o próprio grupo do Siddhartha, no Rio Grande do Norte, do Draulio, fez um estudo com ayahuasca e depressão, usando a ayahuasca para tratamento de depressão. A gente chegou a começar um estudo para tratamento de ayahuasca com dependentes químicos, mas esse estudo acabou não indo para frente por falta de verba. Mas, de qualquer jeito, a gente não largou essas linhas de pesquisa, apenas elas estão mais, vamos dizer assim, mais sofridas agora, porque desde a queda da Dilma, todas as verbas de pesquisa foram congeladas. E eu antes de... Eu estou ansioso para abrir para as perguntas, mas eu queria só antes colocar um pouquinho
uma questão que eu acho que é central na maneira de ver. Se eu fosse dizer hoje, depois de 30 anos com o PROAD, o que é o PROAD? Qual a diferença do PROAD para os outros serviços que funcionam em São Paulo? Daí eu volto a isso que eu falei. É a nossa maneira de enxergar a droga. A gente vê a droga como um objeto inerte. Muitas pessoas consomem de uma forma controlada, recreacional. As pessoas procuram estados alterados de consciência, que eu acho que faz parte da busca humana por estados alterados de consciência, de autoconhecimento. E isso em si não é um problema. E eu acho que a visão mais maniqueísta americana tende a classificar, olha, não, ou você é usuário ou você não é usuário. E quem é usuário bota tudo no mesmo saco. Usuário ocasional, usuário de droga recreacional, dependente químico, ou seja, não existe esse leque, essas nuances entre os diversos possíveis padrões de uso de droga. Isso, por exemplo, eu lembro quando a gente, eu e o Edward e mais um grupo de pessoas, a gente trabalhou em Brasília para normatizar a questão da autorização do uso religioso da ayahuasca. Foi um trabalho muito interessante que a gente teve a oportunidade de fazer em Brasília. E que, a partir daí, a Secretaria Nacional de Drogas, vamos assim, deu o aval para esse uso, deixou de ser algo, assim, vamos dizer assim, escondido. Não, estava autorizado pelo governo, né? Esse uso ritual religioso. E daí vieram os americanos procurar a gente, procurar eu e o Edward, porque eles estavam tendo muito problema. Os americanos estavam sendo presos na rua por estarem com um chá de ayahuasca. E daí um grupo de advogados, um grupo de uma instituição psicodélica americana começaram a procurar a gente para dizer, olha, vamos fazer nos Estados Unidos o que vocês fizeram aqui. E foi muito interessante essa experiência de troca também com os americanos. Foi a partir daí que a gente conheceu o grupo da Universidade da Califórnia que a gente começou a fazer essa linha de pesquisa com ayahuasca no Brasil. E o que isso muda lá na hora que você está no ambulatório, como PROAD, atendendo um paciente que é dependente químico? Eu acho que isso muda tudo, porque a gente para de culpar a droga. Não é a droga que faz o drogado. A droga, ela está lá, é uma condição necessária, mas não suficiente para você se tornar um dependente químico. Precisa ter algo a mais. E se a gente pegar esses estudos epidemiológicos, a pergunta que nós clínicos temos que fazer é: se a grande maioria dos usuários de drogas, lícitas ou ilícitas, não se torna dependente, o que acontece com essa minoria de pessoas que não conseguem fazer esse uso controlado? Ou seja, por que essa minoria se torna dependente? E daí eu acho que é o grande desafio nosso, ou seja, na medida que você não culpa mais a droga, não é a droga que faz o dependente, o que é? E a gente vai buscar essa resposta. E essa resposta não é igual para todo mundo. Ela vai ser muito particular. Uma pessoa pode não conseguiu ficar sendo usuário ocasional de droga e se tornou um dependente porque tem uma comorbidade psiquiátrica. Então, ele era um depressivo e que encontrou a droga, começou a usar a droga quase como uma automedicação, né, para aliviar os sintomas depressivos. Isso para os sintomas ansiosos, isso a gente vê essa comorbidade psiquiátrica com todos os diagnósticos psiquiátricos, né, e dependência química. Ou por outras questões sociais, pessoas que são muito privadas socialmente, são destituídas da própria cidadania, a situação das cracolândias no Brasil. Eu trabalhei diretamente na Cracolândia de São Paulo durante 4 anos no governo Haddad. A situação era muito nítida. Eu lembro que existiam os moradores de rua dependentes de crack, que só a primeira etapa seria: vamos dar alimentação, moradia e um trabalho para eles. Depois a gente vê a parte de saúde. Muitos deles, quando chegava a parte de saúde, não tinha parte de saúde. Só dele ter o que comer, onde morar e um trabalho, ele parava de usar crack. Isso era algo que confirmava muito essa nossa maneira de ver. Ou seja, na verdade, tem pessoas que estão se drogando porque elas não suportam essa miséria social na qual elas estão inseridas.
E a gente também pode ampliar isso para as questões psicodinâmicas, né? Como são as organizações familiares, porque a gente fala muito na influência do social. Existe o macrosocial, claro que é muito influente. A cultura influi muito nos comportamentos, mas tem o microsocial, que são as famílias. Quantas famílias determinam uma série de comportamentos? As famílias, vamos dizer assim, situações desadaptativas nas famílias, famílias muito disfuncionais, isso é um fator de risco para o indivíduo não conseguir ser um usuário ocasional e se tornar um dependente. Então, a gente também trabalha nessa vertente que vai examinar o fenômeno dentro de uma visão mais de inserção social, dentro de uma questão individual, que vai contemplar tanto os aspectos biológicos quanto os psicológicos, né? Ou seja, no fundo, a gente volta para a velha questão do Liebenstein, da tríade, né? Ou seja, você tem a droga, mas não é só a droga. Você tem o indivíduo e você tem o meio ambiente. E essa interação que vai poder se organizar de uma forma que resulte em independência ou de uma forma mais favorável que resulte apenas numa questão de uso controlado de uma substância. Bom, dentro do PROAD a gente desenvolveu muitas, eu diria que grande parte da nossa equipe no início eram pessoas muito ligadas à psicodinâmica. Eu, embora eu seja um analista junguiano, mas eu nunca fiz do PROAD um centro junguiano, ao contrário, a maioria dos meus colaboradores eles eram psicanalistas, né? Depois isso se modificou um pouco, entraram muitas pessoas de uma visão mais exclusivamente neurobiológica, mas sempre houve muito respeito pela visão social e pela visão psicológica dos fenômenos, né? Então, essa questão da multidisciplinaridade é uma coisa que é muito presente no cotidiano do funcionamento da equipe do PROAD até hoje, né? Bom, eu acho que eu já dei um panorama geral. Talvez a gente pudesse abrir um pouco para discussões, perguntas. Não sei quanto tempo eu usei, acho que eu usei pouco, mas... Não, você usou. Legal, você usou 25 minutos. Dartil, ótima essa introdução. Eu só gostaria que, dentro dessa exposição, fala um pouco mais sobre a ibogaína, sobre a experiência com a ibogaína, porque tem sido uma referência nacional. Vamos lá procurar o Dartil para usar a ibogaína com a cocaína. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, essa história de eu criar fama em cima da ibogaína é algo até um pouco desagradável, porque ibogaína nunca foi uma substância de escolha minha para a pesquisa, né? Muito pelo contrário. Quando surgiram as primeiras pessoas que vieram me procurar interessados na ibogaína, lá na década de 90, eu fui estudar ibogaína e fiquei muito assustado. E, nossa, que droga perigosa. Essa é uma substância, tem gente que morre de usar a substância. Existem vários casos de morte súbita, ninguém sabe direito por quê. Posteriormente, foi se descobrir que ela tem efeitos cardiológicos. Mas volta e meia chegava alguém para mim dizendo: olha, eu era um usuário pesado ou de cocaína, até usuários de morfina, de opioides, já fiz todos os tratamentos que você possa imaginar e eu conheci a ibogaína. E a ibogaína foi um milagre. A partir da ibogaína, eu não recaí mais. Então, eu que era um dependente há 10, 15 anos, de repente deixei de ser um dependente. Claro que isso instiga a curiosidade da gente, tipo, o que está acontecendo aqui para explicar esse fenômeno, né? Mas eu tinha muito medo da ibogaína, tanto que eu fui trabalhar com a ayahuasca, porque a ayahuasca era muito mais segura. E foi daí que desenvolvi uma linha de pesquisa em cima da ayahuasca, foi fugindo da ibogaína. Eu não queria me comprometer por causa desse risco. Só que daí, posteriormente, depois que eu trabalhei com a ayahuasca, teve um rapaz que fez pós-doutorado comigo, que é o Eduardo Schemberg. O Eduardo Schemberg tinha trabalhado no pós-doutorado comigo com a ayahuasca também. Mas ele tinha muito interesse em ibogaína e ele conhecia várias pessoas que estavam ou ministrando ou tomando ibogaína. E daí a gente descobriu um colega nosso que estava, um médico,
que estava fazendo o seguinte: para evitar esses casos de morte súbita, existia só uma exigência. Se você for tomar ibogaína, você vai tomar num hospital geral. E você vai ser assistido durante 24 horas dentro de hospital geral. Por quê? Porque se você tiver um problema cardíaco, você tem todo o aparato para você não morrer. Então, ninguém mais vai morrer de ibogaína, porque é no momento que você está sob efeito da substância. Isso deu muita segurança para a gente começar, então, a ver o que acontecia. E a gente acompanhou 75 dependentes químicos nessas circunstâncias. Eles faziam um tratamento com psicoterapia, e, num dado momento, eles iam para esse hospital e eles passavam por essa experiência da ibogaína. E depois eles continuavam o processo psicoterapêutico. Algumas pessoas voltavam a ter várias experiências. Voltavam uma segunda, uma terceira. Teve algumas pessoas que voltaram até 5 vezes a tomar ibogaína. E a gente acompanhou esses 75 pacientes durante um período de aproximadamente 3 anos. O resultado final, a partir de uma amostra de 75, a gente tem alguma possibilidade de falar em termos estatísticos, ainda que seja uma amostra pequena para a estatística, mas 66% abandonou totalmente a sua droga de abuso, que em geral era cocaína, na maioria dos pacientes. E se você for pensar que a maioria dos tratamentos que considero como sucesso de critério de cura a abstinência, vocês estão me ouvindo ou não? Parece que está ouvindo? Tá. A taxa de sucesso é baixíssima, é por volta de 30%. Então, o que a gente pode dizer da maioria dos serviços que exigem abstinência é que 70% não vai dar certo o tratamento. Se o serviço for muito bom, 30% dá certo. Então, quando a gente pega essa amostra de dependentes de drogas pesado, que tomou ibogaína, e você encontra 66%, a gente ficou muito bem impressionado. Mas tem alguns dados que também o estudo mostrou. Por exemplo, as pessoas que iam lá estavam sendo acompanhadas, tomavam ibogaína, e depois da ibogaína elas não iam para a psicoterapia, a imensa maioria recaía. Ou seja, não existe uma mágica na ibogaína. A ibogaína provoca uma série de alterações de consciência, e os relatos deles, a gente publicou alguns artigos científicos sobre isso, é muito impressionante. O relato deles, em geral, de quem está sob efeito da ibogaína, durante aquele período de 8 a 10 ou 12 horas, eles revêem um filme da vida deles, como se fossem imagens desde a infância que eles repassam com uma carga emocional muito grande. Então, você imagina o nível de mobilização que alguém sai de uma sessão de ibogaína. E se essa pessoa não trabalha esse conteúdo emergente, através de uma psicoterapia, ela pode não, vamos dizer assim, não só não ter eficácia, como ela pode se desorganizar mais, né? Então, isso é algo que o estudo mostrou. Quem fez ibogaína e foi acompanhado por meses de psicoterapia, esses foram os que deram certo, 66%. Quem tomou só ibogaína foram os que deram errado. Então, não é a ibogaína como uma solução mágica. A ibogaína dentro de um contexto, na nossa visão, de favorecer a emergência de conteúdos inconscientes, que vão ser trabalhados em psicoterapia na sequência. E a gente acha isso de todas as drogas psicodélicas também, essa experiência, né? Não existe uma mágica farmacológica da droga psicodélica. Ela propicia uma vivência que pode, e daí a gente entra no campo das terapias psicodélicas, né? Ou seja, quanto que você pode usar de uma substância psicoativa para acessar mais facilmente esses conteúdos inconscientes dos pacientes, né? Em linhas bem gerais, foi isso que a gente fez. Muito bem. Veja, tem uma pergunta que eu farei em seguida, mas eu quero ouvir Nery, faz teu comentário, Nery, introduz alguma questão.
Obrigado, Evaldo. É ótimo ouvir Dartiu, e eu voltei no tempo. Toda vez que a gente ouve essas histórias dos nossos centros, a gente volta no tempo. E eu me lembro de Dartiu lá em Paris. Nós nos vimos quando ele visita Oliverstein. E é interessante que isso nos une. Eu diria que o fio que uniu esses centros brasileiros emergentes nos anos na metade dos anos 80, 85, na segunda metade dos anos 80, foi essa equação que Dartiu se refere, desloca a droga do lugar hegemônico que ela tinha e coloca a pessoa em um contexto sociocultural. Eu acho, Dartiu, que isso nos uniu em torno do Oliverstein, que era o que eu chamava a equação oliversteiniana. Isso é uma coisa interessante. A outra que você lembra rapidamente é essa da barragem que se fez a demonização da ayahuasca. E aí você se lembra do Domingos Bernardo de Aloysio da Silva Sá, que faleceu recentemente, que visitou a Amazônia e escreveu um relatório muito sério apresentado a Técio Lins e Silva, que era o presidente do CONFEM nos anos 87 até 89. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Por último, lembrar, para quem não sabe, que Dartiu escreveu um livro sobre a experiência do PROAD, e que você subtitula dizendo PROAD, uma experiência que deu certo. Eu até hoje morro de inveja, porque eu não consegui escrever um livro sobre o CETAD. Quem sabe um dia posso escrever. Mas teria duas coisas, Dartiu, que eu queria que você comentasse um pouco, se puder, por favor. Foi a experiência original que você fez com o uso de maconha, de cannabis sativa, para a redução da intensidade de consumo do crack. E isso gerou, inclusive, uma série de dificuldades. E você foi pioneiro nisso. Eu queria saber como foi que você fez e se você conduziu, hoje em dia talvez esteja um pouco mais fácil. Mas eu acho que essa foi uma coisa também que lhe tornou não só nacional, mas internacionalmente conhecido, foi essa experiência também com a maconha, com pessoas usuárias de crack. Essa é uma coisa. E a outra é a seguinte, você teve uma curiosidade de professor também da academia, você teve dificuldades com a Federal de São Paulo na instalação dessa nova proposta de receber essa gente que ninguém queria receber em um ambulatório em São Paulo, que não é uma cidade simples, é uma cidade que tem problemas raciais sérios, tem uma elite brasileira até hoje considerada, né? Então, essas duas coisas. Uma, sua experiência no trabalho com maconha e crack, e a outra é essa. Você teve dificuldades ou não teve com relação à casa-mãe, à Universidade Federal de São Paulo? Bom, eu concordo com você que o que uniu a gente foi essa maneira de ver as coisas, né, que está muito centrada na figura e nas ideias do Oliverstein, né? E é curioso porque a gente, embora a gente não esteja muito perto, né, nós desse grupo mais original, a gente acaba sempre se encontrando e se encontra como velhos irmãos. A gente dá a impressão que se encontrou ontem. A gente não sente uma estranheza, né? Continua muito familiar, né? Eu acho interessante você resgatar essa questão da maconha, porque esse estudo acho que foi no final da década de 90. Foi um estudo que deu muito impacto. Eu fiquei muito falado, muito mal falado e muito bem falado, depende de por quê. E que aconteceu o seguinte, foi em cima de uma experiência clínica. No nosso ambulatório, lá no PROAD, tinha um contingente de dependentes de crack importante. Eu diria que 40% dos nossos pacientes eram dependentes de crack, 30, 40, vai. E começou a acontecer o seguinte fenômeno: o paciente chegava em consulta e falava o seguinte, ele falava assim, olha, você me propõe psicoterapia, grupo disso, grupo daquilo, grupo familiar, prescrição de tal remédio. O fato é que na hora que vem aquela fissura, aquela vontade de fumar o crack, eu não aguento e tudo isso vai por água abaixo, eu recaio. A única coisa que me ajuda a não recair é eu fumar um cigarro de maconha. Bom, o primeiro paciente contou essa história, a gente achou meio estranho, veio um segundo falando a mesma história, começaram a chegar um paciente atrás do outro, todos falando a mesma história.
A gente falou assim, olha, aí tem alguma coisa, como todo mundo está tendo uma vivência muito parecida, de que a maconha está ajudando a segurar essa compulsão para voltar a usar o crack. E a gente pegou essa questão e transformou numa pergunta de pesquisa. A gente pensou, vamos pensar nisso como redução de danos. Se o indivíduo largar o crack para usar maconha, eu acho que ele está correndo menos risco, menos agravos à saúde usando maconha do que crack. Então vamos pensar que vai ser bom trocar o crack pela maconha, como estratégia de redução de danos. E a gente mudou a atitude do paciente e a gente passou a falar para o paciente, você sente isso, que a maconha te segura? Então tá bom. Toda vez que você sentir fissura, você vai lá e fuma um baseado. A gente se sentiu muito mal de falar para um paciente dependente químico, vai lá e fuma um baseado. Isso foi algo assim que a gente teve que romper uma série de resistências internas. A gente sentia, será que a gente não está jogando ele para os lobos? O que a gente está fazendo? Mas essa ideia da redução de danos foi algo que, vamos dizer assim, autorizou a gente a fazer isso. Queria só mencionar que um dos autores desse estudo foi o Eliseu Labigalini, que é uma pessoa que infelizmente deixou o PROAD, ele é só psiquiatra clínico, não virou mais pesquisador, mas ele tinha ideias brilhantes e ele que tocou esse estudo. É graças a ele que esse estudo aconteceu. Mas qual foi a nossa surpresa? Que a gente pegou um grupo piloto de 50 dependentes de crack graves que não respondiam ao tratamento e a gente passou a fazer essa sugestão de usar maconha. Depois de 3 meses acompanhando esses pacientes, 68%, ou seja, 2/3 deles, tinham largado o crack, tinham parado totalmente de usar o crack. Isso foi muito surpreendente. A gente falou assim, nossa, realmente ajudou muito. A segunda preocupação é o que vai acontecer com esse uso de maconha. E daí aconteceu a segunda coisa curiosa. Depois de 6 meses acompanhando essa amostra, todos os que tinham usado maconha para largar o crack pararam a maconha espontaneamente. Eles falaram assim, olha, a maconha foi muito boa para a gente segurar a vontade de usar crack. Mas agora que eu não uso mais crack, ela me deixa meio mole, meio sem atenção, meio pouco produtivo. Não está legal usar maconha, então eu vou parar. Ou seja, eles usaram a maconha apenas como uma estratégia de saída da dependência. Na época se falava muito da questão de porta de entrada, que a maconha era a porta de entrada das dependências. E eu brincava, falava assim, não, porta é porta, você pode sair ou entrar. Os meus pacientes usam essa porta da maconha para a porta de saída, para a dependência do crack. Esse estudo ele foi bastante mal recebido por grande parte dos colegas brasileiros. E ele foi muito bem recebido pelos colegas fora do país. Eu recebia muita correspondência de colegas da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, até da Ásia. E aqui no Brasil me olhavam meio torto. Tipo, esse é aquele médico que dá maconha para os pacientes. Então ficava assim uma coisa meio mal vista, né? E que isso vai tem um pouco a ver, quer dizer, a experiência desse estudo da maconha foi essa. E isso tem a ver com a sua segunda pergunta também, né? Ou seja, essas coisas que eu faço, de mexer com ibogaína, trabalhar com uso recreacional em baladas, na noite paulistana, permitir que os pacientes usem maconha para segurar a compulsão pelo crack, são coisas pouco ortodoxas, né? E que dentro de uma universidade mais cartesiana, mais positivista, são olhados com bastante desconfiança, né? Então, eu sempre tive bastante resistência dentro da universidade, dentro da comunidade científica como um todo, né? Eu lembro de muitos congressos da ABAD, Associação Brasileira de Álcool e Drogas, onde a grande parte dos colegas olhavam com uma certa desconfiança para a gente, né? E eu diria que isso ocorre até hoje. Mesmo agora que eu já estou velho, que eu já estou assim, tipo na prorrogação do segundo tempo, né? Eu já fiz grande parte do que eu teria que fazer como pesquisador. Eu esperaria que houvesse uma atenuação dessa resistência, mas eu sinto que essa resistência é muito grande até hoje.
Porque eu acho que o tema droga é um tema muito tabu. E ele mexe com uma série de coisas. Eu acho que a droga é o depositário de tudo que dá errado na nossa cultura. Eu já visto essa encarceração em massa que a gente vê, essa mistura em que eles, vamos dizer assim, criminalizam os negros, a população pobre e preta, enquanto os brancos ricos eles podem usar droga se eles estiverem bem vestidos, e se você morar na periferia de uma cidade e for negro, você vai ser preso e considerado um traficante, né? Então, eu acho que isso tem a ver com uma deturpação do entendimento das coisas e que fica numa depositação, numa projeção na droga de tudo que é indesejável na cultura. Então, quando surge um indivíduo como eu, com ideias alternativas ou ideias pouco ortodoxas, então isso gera muito anticorpo, né? Então eu acho que muitas pessoas imaginam que eu tenha ideias esdrúxulas e que eu faça coisas absurdas, né? Mas quem me conhece melhor, seja como clínico ou seja como pesquisador, sabe que eu não sou maluco, ao contrário, eu sou bem tradicional em muitas coisas, eu sou bem rigoroso metodologicamente falando, né? Eu gosto dessas ousadias, eu gosto dessas ideias novas, mas eu tomo muito cuidado em como colocá-las em prática ou como pesquisá-las, investigá-las. Não sei se eu respondi a sua questão, Mary. Sim, sim, Dartiu, obrigado. A única coisa, Evaldo, que eu vou apurrinhar um pouquinho da Dartiu é dizer, e na academia, porque na sociedade, isso e nossos colegas psiquiatras, porque você é professor de um departamento, se a universidade facilitou a existência do PROAD, não? Foi. Mas você diz o que mais? Eu imagino que eu não tive muita dificuldade na faculdade de medicina, eu era um psiquiatra de um departamento de patologia e medicina legal. Então, eu ensinava psiquiatria forense, eu comecei a falar das questões relacionadas com as drogas a partir da medicina legal e social, falar da questão da responsabilidade penal, e quando eu propus que uma parte da minha carga horária fosse para o centro, eles viram aquilo como uma coisa de um psiquiatra num departamento de patologia. Então, eu tive a possibilidade de sair da universidade e construir uma via paralela que pouco a universidade sabia. Ela sabia do que eu achava que ela precisava, porque se eu facilitasse muito, haveria muita dificuldade. Então, eu fiz um percurso muito paralelo. Depois é que a universidade foi reconhecida nesse sentido. Mas você estava dentro de um departamento de psiquiatria, que eu considero bem mais difícil do que trabalhar com meus amigos patologistas, que me considerava sabe, é coisa de Nery, perdoe a falta de modéstia. Então eu usava isso, coisa de Nery, eu ia fazendo minha vida, enquanto os patologistas e os professores de medicina legal estavam lá no concreto da patologia ou da medicina legal, e eu era um psiquiatra da psiquiatria forense. Me chamaram para ir para o departamento de psiquiatria, eu nunca quis, porque eu achava que ia me dar muito problema, e você era e é um professor do departamento de psiquiatria, né? Nesse sentido que eu acho que a sua experiência é muito enriquecedora, inclusive para os novos, para o povo que está aí chegando, que queira dentro da universidade, porque eu acho, Dartiu, que a universidade trata pouco dessa questão. Você em São Paulo, eu na Bahia, e onde mais? No Rio de Janeiro não é universidade, Santa Catarina não é, Espírito Santo não é. Quer dizer, é engraçado isso, que 2 estados no Brasil, talvez o Rio Grande do Norte, né? Tem agora a Siddhartha, e tem, não é um serviço, é um núcleo de pesquisa, ou mesmo o Maurício Macedo, quer dizer, e Isa, sua mulher. Quer dizer, mas é muito pouco. É nesse sentido que eu acho que você e eu tivemos um papel, né, muito interessante. Isso a gente precisa talvez falar um pouco mais da nossa experiência acadêmica. Dentro da academia, poder fazer isso, porque pouca gente se aventurou na academia a fazer o que você fez, o que eu pude fazer também, nesse sentido. Eu acho que é procedente que se fala, porque a maior resistência que eu sempre encontrei foi dentro do departamento de psiquiatria. Na universidade, os médicos de outras especialidades, os clínicos gerais, os neurologistas, eles achavam muito interessante eu estar
incursionando nessas ideias pouco ortodoxas, né? A resistência, os maiores reacionários eram os psiquiatras mesmo. Então, eu senti resistência foi dentro de casa, né? Fora de casa, a coisa, eu fui mais bem aceito. Pois é, eu queria frisar aquilo que Nery tocou, não é? Quer dizer, nós ouvimos, estamos ouvindo o quinto centro nesse nosso levantamento da história, e 4 dos 5 tiveram influência direta das ideias e da compreensão do uso de drogas do Olivenstein. Eu acho que isso é muito importante, principalmente que a gente pensa que o sexto que a gente quer trazer também teve a influência de Olivenstein, que foi o Sérgio Seibo. Então, sobra o Sérgio de Paula Ramos. Mas há uma pergunta sobre o canabidiol. Qual é a tua experiência, Dartil? Eu não tenho nenhuma experiência com canabidiol. Eu nunca entrei nesse campo da investigação disso. A coisa que eu cheguei mais perto foi um ensaio clínico que a gente começou junto com o Renato Fileve, que era um pós-doutorando meu, onde a proposta era dar uma mistura metade THC e metade canabidiol para dependentes químicos. E era um estudo placebo controlado, duplo cego, randomizado, ou seja, bem nos moldes da ciência positivista ortodoxa clássica, né? Só que realmente a gente chegou a ter essa verba foi dada pela Senad, e daí teve a crise do governo da Dilma, a Dilma caiu, a Senad pediu a verba de volta. Ou seja, deixou de ser interessante avaliar potencial terapêutico de maconha pela Senad. Eu lembro que nós estávamos naquela reunião do Carline sobre a questão do uso medicinal da maconha, porque uma agência, e que tu representavas a Associação Médica, não era, se eu não me engano, eu representava a Abrande, né? E a gente ouvia, e eu fiquei um tanto surpreso, isso é 2010, faz 10 anos. O quanto já tinha no Brasil gente trabalhando com canabidiol e as dificuldades que apresentavam os colegas que estavam trabalhando com isso, né? E acho que Carline morreu, mas viu grandes evoluções em relação à questão. A maconha medicinal tem se imposto pela sua eficácia, tem se imposto pela necessidade do paciente de usá-la, muito mais do que o esforço científico. Eu acho que a população se une a partir da necessidade e a gente vê, e eu acho que tem havido bastante avanços nisso. Mas nós éramos, você e eu, a gente ouvia falar, né? E a gente teve aquele encontro lá com o Carline. Mas a outra coisa também, Dartil, é que eu sentia isso, o quanto tu eras isolado dentro do corpo da academia da Escola Paulista, né? Mas ao mesmo é interessante isso, porque ao mesmo tempo que havia um olhar de dúvida, mas tu tivesse também o espaço para abrir o serviço, para abrir o ambulatório, para tocar, não é? Quer dizer, no início com voluntários e depois com a participação mesmo, as pessoas passaram a fazer parte do corpo. Então, e é um serviço dos mais longevos do Brasil, né? Então a gente tem que dizer o quanto isso é importante também. Embora eu concorde contigo que havia toda essa reação. Há uma outra pergunta dentro do chat, que é se você trabalha... qual é a questão da abordagem do uso de benzodiazepínico? O PROAD tem algum programa sobre o benzodiazepínico? Como é que está isso dentro da preocupação clínica de vocês e científica? Tem, quer dizer, o PROAD é um relatório que atende dependência sensu lato. Qualquer dependente pode ser atendido lá. Inclusive, a gente abriu até um setor, se põe que ele não cresceu muito, ele é um pouco restrito,
do que a gente chamou de dependências não químicas, que não são dependentes de drogas, são dependentes ou de sexo, ou de jogo, ou de internet, né? Mas por quê? Porque a gente sente que a questão da dependência é uma coisa que ultrapassa a questão da droga, não é apenas a droga. Mas dentro das dependências químicas, a gente trata a dependência de qualquer substância. A maior procura é por conta do álcool, em primeiro lugar, em segundo lugar, a cocaína e o crack. Mas a gente tem dependências em menor grau das mais diversas drogas, inclusive das lícitas, tipo benzodiazepínicos e opioides. Então, a gente aceita qualquer tipo de dependência, né? Não tem essa restrição. Agora, a gente não tem uma linha de atuação específica dentro de benzodiazepínicos, né? Por exemplo, a gente acho que nunca desenvolveu nenhuma pesquisa, mas a gente tem os pacientes que se tratam com a gente, né? Porque, na verdade, a minha experiência com a pesquisa dentro de um grupo de trabalho são duas fontes de origem do processo. A fonte por conta da demanda, de repente você tem uma demanda maior de determinada substância ou de determinado contexto ou conteúdo, aí você cria uma pesquisa em cima daquela demanda. Ou a demanda interna de um pesquisador, de um colega que quer pesquisar determinada área, determinada droga, e essa demanda interna usa o serviço para poder. Quer dizer, na verdade, eu estou dizendo, nem houve nenhum colega que se interessasse em separar o grupo de dependência de benzodiazepínico e também não havia essa demanda que saltasse aos olhos para que pudesse ser criado um determinado grupo que acompanhasse esses pacientes. Eu acho que a questão da pesquisa ela tem um fator externo e o fator interno sempre presente. Às vezes, uma pessoa se interessa por uma droga de pouca prevalência, mas há um interesse interno da pessoa de fazer isso. Tu ia fazer algum comentário? Não, concordo com você. Eu acho que é muito em cima das demandas, sejam dos pacientes ou sejam dos pesquisadores que chegam perto de mim, né? Às vezes tem pesquisador que chega perto de mim com ideias que eu acho muito estranhas, mas que eu começo a me apaixonar pelas ideias. Isso já aconteceu algumas vezes. Uhum. Então é bem isso que você está falando. Tem uma parte aí da nossa vida em comum, não é? Que tu não tocaste, que eu acho importante que a gente toque, que foi o início da Senad com o Dr. Maierovski, né? Nós estávamos juntos lá com ele quando ele, de repente, começa a pensar e a gente trabalhava muito a questão do nome perverso de antidrogas, mas a gente decidiu que a gente ia trabalhar independente do nome. Se a gente pudesse trabalhar de uma forma que não levasse em consideração esse nome, embora continuasse trabalhando para mudar o nome. E acho que o Dr. Maierovski teve um papel muito importante porque ele cercou de técnicos que ele confiava. Eu estou falando em ti, porque, na verdade, eu vim através de ti, ele depois me convidou através de ti, e acho que a gente pôde começar um trabalho. Como é que tu descreveria essa tua experiência, essa nossa experiência lá na Senad, que foi abreviada, mas a gente continuou com o general? E como é que foi? Eu concordo com você. Eu acho que foi um marco mesmo. Porque eu sempre olhava a Senad como vamos dizer assim, o templo dos inimigos. Então, é com eles que a gente tem que se preocupar. De repente, com a entrada do Walter Maierovitch na Senad, ele chamou a gente para... Então, a gente passou a dar as cartas. Essa foi a guinada. Então, foi onde a Maria Teovina, a Telva, ajudou muita gente. Ela era a secretária-geral lá do Maierovitch. O Chico Cordeiro também estava trabalhando em paralelo. A gente começou a trabalhar com cartilha de redução de danos, a gente começou a falar abertamente de redução de danos. Ou seja, a gente adquiriu uma liberdade de poder falar das ideias da gente que a gente nunca tinha tido antes, né? E a gente deixou de ser, vamos assim, a gente assumiu o templo, né? E daí os outros passaram a ser os excluídos, a gente era os escolhidos, né? Essa foi uma experiência que eu acho que foi muito enriquecedora, né? Pena que não durou muito, mas enquanto durou foi muito... Mas eu acho que tem um ponto que a história esquece, sabe, Dartil?
é que a gente resolveu trabalhar também com as comunidades terapêuticas, né? Eu sempre digo isso, né? Eu não costumo brigar com a realidade, eu costumo brigar para mudar a realidade, mas não brigo com a realidade. Então, eu acho que o Maierovski ele chamou as comunidades terapêuticas, inclusive para poder controlá-las. Eu acho que foi muito interessante, porque nós produzimos a primeira portaria regulamentando a questão da comunidade terapêutica. E eu acho que isso, historicamente, é tanto que depois deturparam completamente a portaria para poder ser outra coisa, que não era a portaria 101, que nós, através de um trabalho de equipe, e a gente também é uma equipe multidisciplinar, tinha outros médicos de outras especialidades, tinha sociólogo, tinha advogado, tinha tudo isso, e tinha um representante da comunidade terapêutica. Eu acho que isso foi uma abertura que, às vezes, a gente não tem a dimensão do que aquilo representava. E a gente conseguiu fazer. E a gente conseguiu começar o grupo de trabalho e terminar e produzir uma portaria. Tinha a Anvisa dentro do grupo que nós participávamos, tanto que a Anvisa colocou a normatização dessa portaria dentro da Anvisa. E o nosso trabalho termina com a publicação da portaria. Então, eu acho que é um trabalho que começou, cresceu e fechou. Então, evidentemente que aí eu acho que a gente tem que contar para as pessoas que não acompanharam que o doutor Maierovski ele peitou o ministro da Justiça, porque o ministro da Justiça queria dar verba só para o tráfico e só para a repressão, e ele peitou o ministro da Justiça para dividir a verba com prevenção e tratamento. Ele queria usar a verba da apreensão de bens de traficante com prevenção e tratamento. E aí ele era briga de cachorro grande, mas ele era um cachorro bem menor do que o ministro, e ele termina cortando a cabeça dele. Mas eu acho que foi muito importante essa história. E você tem razão. A Telva teve uma função, um papel muito importante nessa época. E o Chico, porque a gente tem que dizer que Chico era do Ministério da Saúde. E nós estávamos na Secretaria da Casa Militar, não era? Quando nós estávamos... Era primeiro militar, daí mudou para a Justiça. Né? Aí mudou para a Justiça, por isso que ficou submetido ao Ministério da Justiça, exatamente isso. Mas eu acho que essa foi uma experiência interessante e foi uma experiência que é histórica mesmo, né? Concordo com você. Ana Simões pergunta: qual é a inserção do PROAD na graduação de medicina? Olha, o PROAD a gente sempre participou da formação dos alunos, então a gente sempre deu muitas aulas do primeiro ao sexto ano, né? Primeiro e segundo ano é mais psicologia médica, depois a gente dá psiquiatria clínica no terceiro e quarto e depois tem o internato, que é a parte prática, né? Mas o PROAD sempre esteve bastante presente, então é algo que a gente não pode se queixar, a gente sempre teve muito espaço dentro da graduação. Né? E é por isso que eu acho que muitas iniciações científicas também dos alunos de medicina, muitos vieram fazendo PROAD. Então é curioso, hoje em dia tem cirurgiões que têm trabalhos de iniciação científica com drogas. As pessoas falam, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Sim, mas é iniciação científica, ele gostava disso. É interessante essa troca. O Nery está doido ali para falar, acho, não está? O dedo estava quase virando um poste aqui, né? Pelo menos o dedo. É isso aí. É a única coisa que pode, depois de certo tempo. Mas deixemos isso para lá. Dartio, eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que vai ser preciso se falar mais no Brasil, é que você conseguiu associar o trabalho de pesquisa, porque você é pesquisador, você orientou muitas teses e associou isso a um ambulatório clínico. Eu acho isso extraordinário. Nós não conseguimos isso. O CETAD foi um ambulatório, não fez, nunca foi um centro de pesquisa, nunca. E eu acho que isso nós precisamos falar mais dessa experiência do PROAD. Agora, eu queria também resgatar uma coisa. Eu acho que a gente fala pouco também no Técio Lins e Silva, que é pernambucano,
você sabe disso, né? Família pernambucana. E antes do Técio, em 87, o Confém era uma casa de horrores, era um lugar horroroso, cheio de advogados montando coisas para machucar a gente com a lei, por exemplo, de 63, 68, 76, saiu do Confém. Técio muda isso. Com a saída de Técio, entra um vazio. Depois o Maerovic chega aí, você acaba de contar um pouco a história, depois ele sai, e a gente só vai recuperar um pouco depois com Paulina, que no final, a meu ver, pisa na bola, porque ela termina se aproximando de um lado ruim, a meu ver, das comunidades terapêuticas, e, evidentemente, isso não foi uma coisa muito boa. Mas eu queria salientar mesmo isso. E do outro lado tem o Matias, né? Pois é, eu cometi agora um pecado mortal, porque durante o período de Matias nós tivemos muitas chances. Ele era um velho delegado, depois foi juiz, no começo ele era muito duro, ele se aproximou de Olivenstein, se apaixonou por Olivenstein, passou meses lá em Marmottan, ele não era clínico, ele era um juiz, né? E aí é evidente que Matias Flack vai nos ajudar, inclusive, Dartiu, na implantação das propostas de redução de danos. Ele bancou na gestão dele a redução de danos, como presidente do Confém. E, lamentavelmente, ele deixou o Confém sabendo pelo jornal que o Fernando Henrique Cardoso havia transformado a Senad, não era a Senad, era o Confém, em outra coisa, e ele soube isso pelo jornal. Ele ficou muito magoado, tanto que ele se afasta completamente, porque ele não foi tratado, a meu ver, com o respeito que ele merecia e que nós também devemos, uma hora dessa, recuperar. Então, eu queria salientar isso, sua capacidade de associar a clínica com a pesquisa. O professor Carlini fez um pouco isso, mas não fez o ambulatório que você fez. O professor Carlini tem mais pesquisa e algumas experiências clínicas, enquanto que você associa de um modo extraordinário, a meu ver, a clínica, o ambulatório, a assistência com a pesquisa, e às vezes pesquisa, eu diria hard, pesquisas duras. Eu queria salientar isso. Só isso, Evaldo. Agora meu dedinho vai ficar assim, ó. Vai se juntar ao resto do corpo. Pois Obrigado. Veja, eu tenho aqui, Dartil, duas colocações. Primeiro, façando a pergunta, de quando foi essa portaria? Dartil, na minha memória, nós estamos falando do governo ainda Fernando Henrique, né? Então, eu acho que nós estamos falando de 2000, talvez 2001. A portaria, eu me lembro que era o 101, portaria 101. Isso eu me lembro. Fernando Henrique foi 2004, que foi regulamentado em 2006. Esse ano eu tenho certeza. O Fernando Henrique, na ONU, quando ele declara que ele transformou, criou uma política para o Brasil, foi 2004. Não, Fernando Henrique saiu em 2002, cara. 2002 foi a eleição de Lula. Isso é isso. Absoluta. Absoluta. Tá bom. Então eu estou errado nas contas. O Fernando Henrique, depois de sair do Maierovski, ficou o general Cardoso, que se continua, e depois vem o general Uchoa, que aí já é com Lula, porque nós não conseguimos com Lula nenhuma mudança. Então, eu acho que essa portaria, Rossana, deve ser de 2000, 2001, no máximo 2002. Né? A outra pergunta da Carolina é assim: em relação, Dartil, à medicina psicodélica, eu acredito que a maior preocupação seja o aumento da incidência de surtos ou transtornos psicóticos, o que mostram hoje os estudos sobre o aumento desse risco nos pacientes submetidos a essas terapias. Essa preocupação é válida entre os psiquiatras? Eu acho que essa preocupação é válida. Essa é uma preocupação clínica que a gente tem, né? Ou seja, uma pessoa psicótica que tome uma droga psicodélica, ela tem uma alta chance de recrudescer essa psicose, de reincidir, de voltar a ter um surto. Né? Então, claro que essa é uma preocupação. Não precisa nem pensar nas psicodélicas mais alucinogênicas. Até a maconha está associada. A gente sabe que as pessoas que têm uma predisposição à psicose, elas não deveriam usar maconha, porque elas têm uma chance maior de desenvolver um surto psicótico a partir do uso de maconha. Agora,
ainda que isso seja uma preocupação clínica, isso não tem uma expressividade epidemiológica. Se você pegar o universo de usuários de psicodélicos, a incidência de surtos psicóticos é muito baixa. Então, você não pode nortear uma política pública de drogas em cima de uma experiência clínica de uma meia dúzia de casos, né? Ou seja, o meu consultório é a meia dúzia de casos. Por quê? Porque lá eu vejo os pacientes mais graves, os pacientes onde a coisa da droga não deu certo, que vem me procurar. Tem muita gente que nunca vai me procurar na vida porque está usando drogas muito bem, obrigado, sem maiores consequências. E isso não faz parte da minha amostragem. E isso precisa ser considerado na hora de pensar numa política pública. E é claro, qualquer medicação, a gente sabe que tem possíveis efeitos colaterais, tem efeitos indesejáveis. Algumas delas têm alguns tão grandes que elas são retiradas do mercado. Eu lembro do Rimonabant, que as pessoas emagreciam de uma forma miraculosa, isso no começo dos anos 2000, era um antagonista canabinoide. As pessoas emagreciam muito, então era o oposto da larica. Então, em vez de elas terem a larica e fumarem e comerem demais, elas tomavam Ribonavan e elas simplesmente perdiam a fome e emagreciam. Grandes obesos, mórbidos, emagreciam 30 quilos. Só que dava depressões gravíssimas nas pessoas. Então, começou a aumentar os casos de suicídio com o Rimonabant. E é por isso que ela foi retirada do mercado. Mas não é porque uma substância tem efeitos colaterais ou tem riscos que ela deixa de ser elegível para determinadas situações, determinadas circunstâncias. E é em cima disso que tem se trabalhado muito do potencial terapêutico das substâncias psicodélicas, né? Um dos maiores exemplos é a ketamina. Ketamina, para mim, a minha vida inteira era droga de balada. Desde que eu comecei a exercer, quando eu ia na balada, até que não tinha ketamina, quando eu era super jovem, lá com 20 e poucos anos. Mas quando eu comecei a exercer psiquiatria e trabalhar com dependente químico, começavam a chegar os casos, foram aumentando cada vez mais. Década de 90, muita gente usando ketamina. Mas eram meus pacientes não porque eles estavam dependentes, porque eles contavam, eles estavam dependentes de uma outra droga, ou cocaína, ou álcool, e eles falavam assim, en passant, por alto, não, eu também uso ketamina, mas ketamina não é um problema, eu uso de vez em quando. Só que a política proibicionista coloca a ketamina no rol das drogas perigosíssimas, junto com LSD, com cocaína, crack. Isso não tem nenhuma fundamentação científica, porque tanto é que hoje em dia a ketamina virou tratamento de depressão. Então, hoje em dia, ela é usada, e ela agora a Johnson já produziu a ketamina, e ela é usada para tratar depressões resistentes. Eu lembro que eu falava disso antes de ter essa questão de ela se tornar um remédio. Eu falava assim, eu ouço muito um relato de pacientes meus que vão na balada, usam cocaína, usam MDMA, usam bala, êxtase, e muitos deles falam para mim, olha, quando eu uso um pouquinho de ketamina, eu percebo que eu fico bem a semana inteira. Quando eu não uso ketamina, eu percebo que eu tenho muita depressão depois da balada. Ou seja, os meus pacientes já estavam me dando as dicas de que eles estavam usando ketamina como antidepressivo. Só que eu só consigo ler isso agora a partir do momento que já se estabeleceu o potencial terapêutico da ketamina como antidepressivo, né? Então, eu acho que a gente não pode ficar numa coisa maniqueísta, de dizer assim, olha, existem as drogas do bem e as drogas do mal. As drogas do bem eu compro em supermercado e farmácia, e as drogas do mal é o traficante que fornece. Não, não existe essa dicotomia. Existem drogas que são mal utilizadas e drogas que são bem utilizadas. Então, o que vai definir se uma droga vai ser um remédio ou um veneno é a quantidade, é a pessoa que usa, a circunstância, né? Não existe algo intrínseco na droga, essa droga é um veneno. Não existe isso. Isso é uma fabricação simplista da cabeça dos cientistas, né? Ou da gente, ou da população. Pois é.
Só para lembrar também, não é Dartil, que aos mais jovens, que os gregos usavam a mesma palavra para designar remédio e veneno, não era o farmacon. Farmacon significava tanto remédio como veneno. Por quê? Tudo depende. E o samba brasileiro diz assim, é tudo uma questão de peso e medida. Né? É tudo uma questão de peso e medida. Doutor Antônio Neri Filho, coloque as suas despedidas, as suas palavras finais. Eu queria só agradecer ao Google, porque eu fui lá e o Google me salvou. FHC criou a SENAD em 98 e mudou a SENAD em 2000. Então, você tinha toda a razão, eu sou errado de data, mas felizmente o Google está aí para me salvar. Eu queria dizer que foi um prazer enorme ouvir Dartiu. Eu acho que nós estamos avançando no relato dessas histórias e a gente pôde ouvir hoje um dos parceiros. Ele é um homem jovem, ele não é tão velho assim. Ele diz que estou ficando velho, mas eu queria ter sua idade. Eu já tive. Hein? Eu já tive a sua idade. Eu já tive. De modo que foi um prazer vê-lo e ouvir vocês e ver outras figuras e agradecer sempre a Evaldo que me convidou para essa aventura prazerosa. Então, Dartiu, um grande abraço, foi muito bom lhe ouvir. Pois é, eu tenho dito e vou repetir que eu acho que a gente inventou isso para encontrar com os amigos, né? Eu acho que essa foi uma desculpa da gente encontrar com pessoas que a gente não encontrava há algum tempo. E uma dessas pessoas queridas que a gente não via há algum tempo era Dartil. Eu quero também agradecer, dizer que é um grande. Eu tenho um grande orgulho de ser teu amigo e de te ter na relação das pessoas queridas. E a gente tem vivido essas jornadas que a gente falou, parte delas aqui. E você, para mim, sempre será uma referência de pesquisador. Eu acho que Neri falou uma coisa importante. Tu és um pesquisador e é como pesquisador que você se afirma, além de toda a clínica que você faz, além de todo o consultório que você mantém. Obrigado pelo convite, meu amigo. Aceito. E ter aceito esse convite me honra muito. Muito obrigado por essa 1h30 de conversa tão esclarecedora e que vai, na verdade, como eu dizia, isso é a nossa história contada por quem a viveu, né? Obrigado de novo. Eu queria agradecer o convite, esse convite é muito prazeroso. Não estar aqui falando com vocês não tem nada, não é uma obrigação para mim, é um prazer. Justamente porque a gente entra nesse registro afetivo, né? Eu acho que a gente já tem tantas histórias juntos, a gente já passou por tantos percalços, a gente já batalhou nas mesmas frentes tantas vezes e sempre muito permeado de uma relação muito afetiva entre todos nós. Eu acho que isso foi algo muito criativo, muito estimulante em todo o trabalho que a gente fez, né? Esse era um lado muito bom das dificuldades nossas, era poder ter essa troca afetiva, né? Estou muito satisfeito de poder ter estado com vocês de novo. E muito obrigado a todos que ficaram conosco. Eu acho interessante porque as pessoas se mantiveram bem fiéis a essa escuta. Obrigado a todos que estão juntos e aqueles que participaram pela primeira vez. E daqui a 15 dias a gente se encontra de novo aqui às 19 horas da quinta-feira. Obrigado, amigos. Um abraço grande para todos vocês. Um abraço.